Nesta manhã, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Gilmar Mendes, a gente falou muito rapidamente dele aqui no primeiro bloco, ele afirmou que o TSE não é joguete de ninguém ao ser questionado sobre o julgamento da chapa Dilma Temer, julgamento que acontece na próxima semana, no dia 6. Quem explica melhor essa declaração, acompanhou tudo que disse hoje o Gilmar Mendes, é o nosso repórter Tiago Muniz. Boa tarde, Patrick, e boa tarde a todos. O presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, diz que o tribunal não é instrumento para ficar resolvendo crise política. O magistrado deu a declaração no fim da manhã desta segunda-feira, após participar de um congresso jurídico promovido pela Associação Brasileira dos Planos de Saúde no hotel na zona oeste de São Paulo. Ele disse isso no âmbito que o Tribunal Superior Eleitoral se prepara para julgar no dia 6 de junho a chapa Dilma Temer, um processo que pode culminar com a cassação do presidente da República. O presidente do TSE, Gilmar Mendes, afirma que um pedido de vista nesse caso é até natural e que a crise política não deve ser resolvida pelo judiciário. Se houver pedido de vista, é algo absolutamente normal. Ninguém fará por combinação com este ou aquele intuito. Também não cabe ao TSE resolver crise política. Isso é bom que se diga. O tribunal não é instrumento para a solução de crise política. O julgamento será jurídico e judicial. Então não venham para o tribunal dizer, vocês devem resolver uma crise que nós criamos. Resolvam as suas crises. O magistrado ressaltou que o relatório do caso tem mais de 1000 páginas, o que demanda muito esforço e que há muita especulação na mídia para cima e para baixo. Então, eu deixo o seguinte questionamento. Gilmar Mendes tem motivos para ficar tão irritado com a maneira que o assunto vem sendo conduzido nos meios de comunicação? É a pergunta que eu deixo. Um abraço a todos. Patrick, Vera, Andreasa e Madureira. Bom, eu vou começar esse tema com você, Marcelo Madureira, que além disso aí do que o Tiago Muniz trouxe, pro Gilmar Mendes o país está se tornando também, segundo ele, uma grande organização tabajara. Você acha que é uma boa definição, Madu? Eu acho que não, porque eu tenho certeza que as organizações Tabajara não participaram de nenhuma negociata. Você pode ter certeza que as organizações Tabajara não são Odebrecht, não são JBS, né? Os seus dirigentes são homens probos, né? Por mais incompetentes que seja o serviço das organizações Tabajara, elas não dão dinheiro para político nenhum, né? Nem superfaturam obras. Isso eu posso dizer de maneira em caráter oficial pelas organizações Tabajara. Olha agora, que o seu Creyson pode fazer delação premiada, hein? Não há acusação. Não há acusação. Isso é perseguição política. Mas olha só, eu quero saber para que serve um tribunal para o juiz Gilmar Mendes, para o ministro Gilmar Mendes, se não é para dirimir contenciosos, se não é para dirimir questões ou dúvidas, né? Cara, hoje nós temos uma crise política em que o Poder Judiciário não vai resolver sozinho, mas ele é um vetor importantíssimo para a resolução desta crise, na medida em que o julgamento isento, né, dos seus juízes e tal, que vai determinar quem pode, quem não, enfim, quem está do lado da lei e quem não está, né, para que a gente possa dar prosseguimento, né, aos trabalhos do Legislativo e do Executivo. Estarei eu errado, Patrick? Estará você certo, eu acho. Certíssimo. Deixa eu atalhar aqui. Olha o seu Creyson ali, ó. Tá dizendo que garante que não tem corrupta nas organizações Tabajara. De maneira nenhuma. Voltando ao ministro Gilmar Mendes, a gente critica aqui várias declarações dele, né? Mas eu acho que neste caso ele tá certo, ele tá com a razão. Quando ele diz que o TSE não é um puxadinho, não é um órgão do governo federal. E que os assessores do Temer, se fossem competentes naquilo que são pagos para fazer, o governo não estaria na crise em que está, que deveriam dar palpite lá no Palácio do Planalto e não no TSE. Eu escrevi sobre isso e outros atalhos, que eu chamei de atalhos ou puxadinhos institucionais, na minha coluna de ontem. Eu falei dessa coisa de usar o TSE para um julgamento que é de 2014 e não de 2017. Falei coisas que a gente vem falando aqui, o próprio Andreasa vem chamando atenção para isso bastante aqui no 3 em 1. Falei sobre a coisa do Ministério Público
forçar a mão nessa delação da JBS, garantindo condições de pai para filho ali para o Joesley e seu irmão, que não fazem sentido perto do que eles entregaram, e falei do terceiro desses puxadinhos institucionais, que é essa ideia de fazer uma eleição direta, algo que a gente vai discutir aqui para frente também, diante do protesto que houve ontem no Rio. Então, tudo isso pode até parecer virtuoso num primeiro momento, mas você começar a fazer jabuticaba institucional é meio caminho andado para virar republiqueta de banana. Então, nisso eu concordo com o ministro Gilmar Mendes. Você, Andreasa? Eu também concordo, como a Vera tem falado sobre isso com frequência e apanhado, né? Porque a gente apanha quando concorda com o Gilmar Mendes, mas eu vou tentar manter a minha coerência aqui. Eu não gosto que ministros do Supremo, que ministros de cortes superiores, assim como eu não gosto que o juiz Moro, juiz de primeira instância, fale todo o tempo. O Gilmar Mendes dá entrevista, só vai a evento, fala, adora o microfone, fala todos os dias, acaba falando demais, mesmo quando tem razão. Fica mandando recado para os assessores do Temer que plantam notícia. Ele está certo, mas precisa disso. Qual é a finalidade dele, apesar de estar errado, dando esses recados? É evidente. Ele é presidente do Tribunal Superior Eleitoral e sabe e sente que o tribunal está sob pressão política, um tribunal que deveria ser técnico. Né? Não vejo, eu acho inacreditável, vou repetir, bater na tecla de que a Vera falou, eu tenho falado aqui também diariamente, eu acho inacreditável que se trate como natural que uma ação de 2014 seja usada como gatilho, como puxadinho para resolver um problema de outra natureza, que nada tem a ver com essa ação de 2017, e que todo mundo... Cadê os estadistas desse país para questionar isso? Trate isso como natural. Temos que resolver um problema logo, é urgente, tem o TSE ali. Vamos fazer como se faz numa votação de impeachment no Congresso e politizar a questão, tratar os juízes como políticos e vamos que vamos. Não é assim que funciona. Parece aquela coisa de quando o Congresso coloca um monte de contrabando no meio das medidas provisórias e você nem sabe o que está votando, né? Isso, ou quando arruma a tal da pedalada como desculpa para tirar uma presidente que não está funcionando, contra quem há acusações graves, mas que você não consegue tipificar. É a mesma coisa. O que o Gilmar Mendes fez, em resumo, tentando trazer a questão, tirando da política e trazer para judicializando a questão, muito simples. Ele diz: deixa eu pedir vista em paz, pessoal. Ô, Andreasa. Vai, Madu. O problema é que o eixo dinâmico, né, do Brasil hoje passa pelo judiciário. E a questão já da judicialização, essa não foi foram os próprios membros do Executivo e do Legislativo que trabalharam através dos seus atos, digamos assim, heterodoxos, né, através das suas jogadas, no sentido de que esse eixo dinâmico do Brasil, da nação brasileira, fosse passar pelo judiciário. Porque você, na verdade, tem no Executivo e no Legislativo um bando de criminosos, né? E que, para você continuar a operar os Executivos e o Legislativo, você tem que resolver esse imbróglio no Judiciário. Quer queira, quer não queira. Por isso eu não consigo entender ou concordar muito com você nesse sentido, que, cara, para você, infelizmente, hoje, o Judiciário ele é um ponto importante para desatar esse nó. Mas veja, Madu, o Temer já está fazendo um cálculo de que se ele for cassado por essa ação aí da chapa Dilma Temer, ele consegue enrolar só na base do recurso por 3, 4 meses. Então, o que parece um atalho, talvez uma saída mais rápida, vai se desdobrar em um presidente já apiado do cargo por questões outras, as que se investigam, e ainda recorrendo no cargo. Então, uma situação anômala, uma situação bizarra, uma situação que só vai jogar o Brasil para baixo. A coisa digna a se fazer, se comprovando que o presidente não tem mais sustentação, é ele renunciar. Mas vejam que com toda essa sorte de coisas que ele vai lançando mão, ele dá a entender que não vai fazer isso, que não está mesmo disposto a fazer isso. Então a gente vai ainda amargar uns meses de crise aí, graças a esse apego dos políticos ao poder, ao foro e a todas essas idiosincrasias brasileiras. Ô, Vera. Oi. É importante chamar a atenção para isso e quebrar um pouco a expectativa dos nossos ouvintes, se assim for o caso, de que
esse julgamento está marcado para o dia 6, mas não será algo a ser resolvido de um dia para o outro, tá? Não esperem, mais uma vez, que o negócio começa no dia 6, no dia 8 estará terminado. A quantidade de recursos e de instrumentos a que o presidente e sua defesa podem recorrer são imensos. E ele ainda pode recorrer, para além do Tribunal Superior Eleitoral, ao próprio Supremo. E pode recorrer paralelamente. A Vera falou em 3, 4 meses, há quem diga até 6 meses. 6 meses para um governo é muito tempo, girando mal e porcamente, mas é um governo. Há poder, há dinheiro a ser distribuído. E aí eu quero ver nesses 6 meses aí, empurrando com a barriga, esses partidos que estão na base, se vão abandonar mesmo, se vão entregar os ministérios ou se vão ficar. Andréasa. Fala, Madu. Sabe o que eu estou achando? Eu estou achando que o povo brasileiro está sendo submetido a um experimento científico, né? Sem saber. Os cientistas de grandes potências resolveram verificar até que ponto o saco do ser humano é capaz de aguentar sem explodir. Então eles escolheram o povo brasileiro para esse experimento. Então estão sendo objeto, a gente não sabe, para ver até que ponto um saco humano é capaz de encher sem estourar. É isso que está acontecendo. Genial. Que imagem, que imagem. Que imagem.